Agradeço a sua presença aqui, né? O pai do projeto Semana da Água, hoje faz parte do Gota d'Água. Então, muito obrigada, Francisco, pela presença e por essa memória, né? De quando começou a ser falado, né? A gente de multiplicação, interlocução, enfim. Muito obrigada mesmo, Francisco. Obrigado a vocês. Um excelente dia, um excelente evento e cursos de capacitação. Muito obrigada, Francisco. Então, vamos começar, né, o nosso quarto encontro. O pessoal já colocou no chat o link do formulário, mas vocês também podem acessar, pode passar, Vi, o próximo slide, porque tem também o QR Code para vocês registrarem presença. Então, quem já quiser aproveitar nesse momento, é só apontar o celular para registrar a presença nesse encontro, ou, se não, entrar no link que está no nosso chat, tá bom? E, nesse momento, eu vou passar a palavra, então, para a coordenadora de projetos do consórcio PCJ, a Priscila, a Marcon, a Pri, nossa colega aqui, amiga, que vai apresentar, falar um pouco mais sobre o ciclo hidrossocial e trazer novidades para a gente. Pri, é com você. Obrigada, Déia. Oi, pessoal, bom dia a todos e todas e todes. Eu quero chegar hoje, né, lembrando bastante dos nossos encontros anteriores. A gente está hoje no nosso quarto encontro, né, que a gente já trabalhou alguns conceitos, já percebemos algumas coisas, como elas podem ser diferentes, já sentindo outras. E eu espero que vocês tenham passado bem desde o nosso último encontro lá na Mata Santa Genebra. E também retomar, né, os principais pontos que a gente levantou nas nossas atividades anteriores sobre o tema, né, do Gota d'Água desse ano, que é a água guardiã da biodiversidade. Acho que vocês vão lembrar, né, que a gente pôde relembrar bastante, que a gente pensou bastante, né, a gente conversou bastante sobre essas interconexões que são existentes entre a água e a biodiversidade, como os ecossistemas aquáticos foram o berço da vida e que a vida tal como a gente conhece só existe porque houve essa interação, né? Houve essa insurgência imbricada entre um e o outro, tanto que até surgiu uma dúvida, né? Que a gente trouxe no nosso encontro, quem que guarda quem, afinal, a água é a guardiã da biodiversidade, a biodiversidade é a guardiã da água, a gente pode achar quem que guarda quem? Será que o ponto não é justamente que a vida, como a gente conhece, só existe por essas relações, né? Tão intrínseca entre essas duas coisas que a gente está pensando e que até é impossível a gente responder essa dúvida, assim, né? Mas que claramente um tem tudo a ver com a outra coisa. Bom, a gente pôde pensar, a gente conversou também, né, sobre sobre o que a gente fala, né, como a gente traduz como serviço ecossistêmico. A gente tem dentro dessa visão, né, mais centrada nas necessidades dos seres humanos, né, a gente tem essa visão dos serviços, os serviços que os ecossistemas provêm, né, à nossa vida, e que possibilitam provisão de água limpa, de recursos, ciclagem de nutrientes, suporte da nossa vida, regulação do clima, e também bem-estar, né? A gente tem essa relação também muito próxima, né? Entre a necessidade, entre a natureza e as nossas necessidades de regulação emocionais, de estar na natureza, sentir a natureza e nossa respiração ficar mais calma, a gente ficar mais fresco, com a cabeça um pouquinho mais arejada. E que, infelizmente, né, apesar de todos esses benefícios hoje conhecidos, a gente percebe, né, uma queda drástica
nos índices de diversidade da vida na Terra, sendo que o continente, né, a região do planeta que mais sofreu com a queda nos últimos 50 anos foi justamente, né, a América Latina, que baixou, levou, né, esse gráfico, né, eu não sei se a Vi consegue apontar, né, que trouxe a tendência desse gráfico sobre a biodiversidade do mundo ali para baixo, né? Claro que a gente tem que pensar como que eram as relações com a natureza que existiam há 50 anos atrás aqui e nos outros continentes, né? Mas o nosso espaço tem se transformado, onde a gente está, tem se transformado muito e muito rápido. Então, a gente precisa estar preparados, né? Porque isso, com certeza, já gera e vai continuar gerando consequências para a nossa vida do jeito que a gente conhece. E, bom, podemos ir para o próximo, Vi, por favor. Hoje a gente gostaria, né, como o título da palestra diz, tratar de 2 conceitos que a gente acredita que podem transformar a educação ambiental, a forma que a gente faz a educação ambiental e também a forma que a gente faz a gestão e o gerenciamento, né, do que a gente chama de recursos hídricos, mas é a água que a gente está gerindo nos nossos espaços, né, que é justamente a interseção botânica e o ciclo hidrossocial. Aí, para começar a refletir sobre esses 2 conceitos, eu gostaria... É ruim que a gente não está ao vivo hoje, porque ia ser muito gostoso um bate-papo aqui, mas caso ninguém se sinta aberto, né, tranquilo em abrir o microfone e responder, eu peço para que vocês pensem, e aí eu vou assumir uma resposta. Não sei se eu vou acertar ou não, mas eu vou assumir uma resposta. Eu gostaria que vocês lembrassem da nossa vivência lá na Mata Santa Genebra, e saber o que vocês lembram de pronto quando vocês lembram daquele encontro, além do café da manhã, né? Como foi a vivência ali na natureza? O que vocês lembram? Vocês lembram de algum ser vivo? Vocês lembram de algum sentimento? Vocês lembram de alguma percepção? Teve alguma... experiência que trouxe emoção, que trouxe energia para o grupo, que todo mundo ficou ouriçado, que olha, que legal, que incrível. Vocês lembram disso? Eu lembro do ar puro, viu? Essa foi a primeira coisa que eu já senti quando cheguei lá na mata. Quem quiser falar, pode levantar a mãozinha também, e a gente vai organizando aqui. A memória afetiva do contato com a natureza, a Maria Cristina compartilhou com a gente. Teve algum ser vivo que chamou a atenção de vocês? Qual, Maibi? Eu estou vendo você acenar. O macaco, né? Um macaquinho. Foi muito legal. Nós demos risadas também da folha de urtiga, que nós achamos lá, o pé de urtiga, né? Com a flor linda. E a última árvore, né? Foi, eu acho que era o jatobá. Era muito grande, né? Chamava muito nossa atenção. Que o Cris compartilhou com a gente sobre como era estar andando ali, às vezes não enxergar uma coisa tão grandiosa, né? Foi muito bonito mesmo. A Solange falou das borboletas, e a Maria Cristina também falou dos macacos. Então, o primeiro ponto, né, que eu gostaria de retomar dessa experiência que a gente teve na Mata Santa Genebra é justamente esse, né? Eu acho que com certeza, a hora que a gente viu o macaquinho, a gente ficou, meu Deus, o macaco, tem aquele movimento, tem aquela energia, tem aquela expectativa do que o animal vai fazer, se ele vai fugir, se a gente vai conseguir ver ele mais de perto, se a gente vai ver uma brincadeira ali, né, entre eles, que vai fazer trazer alguma reflexão para a gente, né, tipo, alguma identificação, porque às vezes a gente pode se ver quando crianças nos animais, né, ou mesmo hoje em dia.
E a segunda reflexão, né, que eu gostaria de fazer, e eu vou desenvolver nas duas próximas telas, né, é sobre essa segunda imagem aqui. Eu coloquei uma foto da imagem de satélite ali daquela região da Mata Santa Genebra. Esse fragmento de vegetação que vocês veem bem no meio é a mata, então você vê que tem um... Obrigada, Vi, que bonito. Vocês veem ali que tem uma diferença bem grande, né, da mata com o entorno. Então, a mata é um fragmento, parece um pouco homogêneo, visto do céu, assim, né, um verde que tem algumas tonalidades, e o entorno, a gente vê estradas, a gente vê plantações, a gente vê residências, a gente vê ali uma linha que parece uma linha de um linhão, né, de transmissão de energia, uma mata ciliar, mas assim, será que esse fragmento ele estaria em pé hoje em dia se não fosse a decisão de um tempo atrás de ter feito essa área de relevante, né, de ter determinado que esse fragmento era uma área de relevante interesse ecológico? Será que os interesses imobiliários, né, de construção de imóveis, de produção, teriam sobressaído a essas experiências que a gente compartilhou, né, do ar limpo, do encontro com outros seres? Será que esse fragmento estaria desse jeito que a gente encontra hoje, que a gente pode ver lá no lugar, né, que tem água, que chama os passarinhos da região, apesar, né, dos passarinhos até que vêm de outros lugares, eles passam ali para se alimentar, para se hidratar, para descansar? Bom, esse é o segundo ponto que eu acho que a gente tem que refletir bastante, né, sobre a experiência que a gente teve lá na Mata Santa Genebra. E aí eu vou entrar já direto e reto nos dois conceitos, né, mas fiquem com essas experiências na Mata Santa Genebra, porque foi uma vivência que tem tudo a ver com esses dois conceitos, né? Primeiro, você pode passar, por gentileza? Então, o primeiro conceito que a gente traz para vocês é essa questão da impercepção botânica. Esse conceito é um conceito que se transformou também, como tudo, né, ao longo do tempo. Antigamente tinha uma outra forma que as pessoas se referiam a ele, mas que não incluía todos os sentidos, né, e pessoas. Então, assim, quando a gente pensa em percepção botânica, a gente pode pensar nessa incapacidade mesmo, né, de nós, seres humanos, reconhecermos as diferentes espécies da flora, não fauna, né? A gente raramente, né, apesar de ter... Aqui eu achei muito legal que a Maria Cristina... a Maive mesmo falou dos dois, né? Da árvore frondosa, né? Do jatobá? Do jatobá e da ortiga, mas assim, imagino eu que tinha algumas outras espécies lá, né? Da vegetação, e que a gente tem essa dificuldade, né? De diferenciar mesmo. A gente, Malemar, sabe... No nosso trajeto, né, da casa até o trabalho, da nossa casa, dos nossos familiares, a gente pode identificar ali um ipê, mas tem outras plantinhas, né, que existem e que, às vezes, a gente escuta, isso aí é uma punk, é uma planta que a gente pode comer, não sei o que lá, ou é uma planta que dá para fazer, que tem tal propriedade, que a gente consegue curar de tal coisa, né? Tem uma força muito grande, a gente não pode nunca esquecer das relações culturais, né, religiosas, que muitas religiões usam das plantas, né, como uma forma de purificação também, junto com a água. Mas, enfim, a gente tem realmente essa incapacidade de diferenciar e perceber as plantas. Acho que tem esse aspecto do movimento, né, que os animais, a borboleta, né, com aquelas asas lindas, elas têm diferentes tonalidades, e quando elas se movimentam, elas chamam muita atenção, os macacos também, o ruído.
Mas as plantas, elas também são importantes e provavelmente aqueles animais não estariam lá se não fossem elas. E essa desconexão, né, com a natureza faz a gente perder muitas coisas. Um aspecto, né, que a gente pode pensar aqui já é a hierarquização. Qual animal que importa mais, né? Qual é o animal qual é o ser que importa mais? Então, em primeiro ali no topo é o ser humano. E aí todas as decisões que a gente vai tomar vai ser para satisfazer as necessidades do reizinho mimado, né, que é o ser humano, que quer tudo para si, toda a energia e tal. Mas não, né? A gente não pode pensar nisso, a gente não pode pensar que primeiro são os seres humanos, depois são os bichinhos fofinhos, e em último lugar, as plantas que a gente nem sabe quais são. Então, a gente tem que pensar, né, que essa hierarquização entre os seres vivos, de achar que um é mais importante que o outro, e que valorizar as condições de vida de um sobre o outro é mais importante, é mais relevante. E porque isso traz uma série de prejuízos, né? A gente, com a redução da biodiversidade, obviamente a gente vai ter um declínio dos serviços ecossistêmicos, né? Que provém um equilíbrio que traz condições para a nossa vida, para a saúde única do planeta, e a gente também não pode desprezar a perda do conhecimento, né? Porque, além de ter muitas coisas que a gente não conhece sobre a flora, né, propriedades mesmo, que podem ser medicamentos, podem ser alimentos valiosos para a gente precisa também saber, conhecer como as plantas se adaptam, porque como a gente está nesse momento aí de transição muito intenso, né, que sempre a gente vê notícias de desastres que acontecem, as plantas, elas tiveram, né, por serem seres que são fixos na Terra, elas têm um conhecimento, né, que a gente poderia se beneficiar muito sobre adaptação. Então, saber como as plantas funcionam possibilita também que a gente aprenda a se adaptar às mudanças que ocorrem e vão ocorrer cada vez mais na nossa vida, durante a nossa vida. Então, a gente já tem algumas experiências, né? Por exemplo, experiências de biodesign, como é que chama? Agora me falta a palavra. Mas desse conhecimento, né? Sobre como que as plantas vivem quando elas passam por algum tipo de estresse. E que isso possibilita que elas se adaptem e continuem vivas apesar dessas... a biomimética, agora chegou. A biomimética. E que a gente saber, né, como as plantas agem, podem possibilitar que a gente imite elas para a construção das nossas casas, para a construção das nossas relações. Então, por exemplo, né, tem um prédio lá em Abu Dhabi que eles fizeram um sistema que imita a planta e que na entrada do sol, assim, no contato com a atmosfera, isso fez eles reduzirem em 50% o consumo de energia elétrica com ar-condicionado. Então, dizem, né, os pesquisadores de botânica, eles dizem que nunca uma planta vive um estresse da mesma forma que o estresse do que viveu no passado. Ela sempre lida com a falta hídrica, com a temperatura, de uma forma mais eficiente. Então, todas essas estratégias de adaptação são riquíssimas para a gente perceber, conhecer, né, e usar na nossa vida mesmo, né, para conseguir estratégias de adaptação que traga mais justiça social, que traga um ambiente mais
adequado, né, para a vida de todos e de todas. Então, e aí eu gostaria de compartilhar, né, com vocês uma notícia muito triste que saiu dessa semana, que foi realizado um estudo com uma série histórica bem grande, né, de informações sobre o bioma do Cerrado, e que notou-se que 27% da vazão dos rios que cobrem esses territórios foram perdidas nesses últimos anos. A gente tem o Cerrado, né, também como um berço da água, o berço das águas brasileiras, né, e as mudanças, né, que ocorreram nesse território do Cerrado fizeram com que 27% das águas não existam mais nesses corpos hídricos. E, segundo esses estudos, né, que eu não sei se apareceu nas redes sociais de vocês, mas o levantamento realizado falou que 56% da vazão perdida foi decorrente da queda da vegetação, da redução da vegetação. E o restante foi decorrente das consequências das mudanças climáticas. Então, aqui a gente tem uma notícia fresquinha, infelizmente por uma situação não muito boa, né, uma notícia nada boa, mas que faz a gente realmente perceber a importância da vegetação, da biodiversidade para disponibilidade e segurança hídrica, né, para a gente. Então, esse é o primeiro conceito que eu acho que a gente tem bastante que trabalhar, né, nas nossas escolas, nos nossos trabalhos, para a gente considerar mais esse aspecto, trazer mais essa lente para as decisões que a gente traz, que a gente faz no nosso dia a dia. O segundo ponto é o ciclo hidrossocial, que a gente fala agora, que é uma nova perspectiva para o ciclo hidrológico. Por que é importante, né, trazer essa nova perspectiva? E qual a relação, né, com a Mata Santa Genebra? Bom, quando a gente aprende o ciclo hidrológico, né, e quando a gente ensina, em geral, a gente fala sobre esses processos, né, químicos e físicos de precipitação, de infiltração no solo, escoamento, a evapotranspiração, a formação, né, das nuvens, a condensação, a recarga dos aquíferos, mas falta alguém nesse espaço, né? Falta algum processo aí nessa figurinha que temos na esquerda. Eu imagino que vocês podem me falar qual que é tranquilamente, né? São as atividades humanas que acontecem. E essa divisão, né, que a gente fez na ciência é muito interessante, porque a gente pegou tudo que a gente conhecia de natureza, se separou, né, nós seres humanos nos separamos, destrinchamos, e aí a gente percebeu que nada faz sentido sozinho, porque o aspecto cultural, né, esse aspecto social, econômico, que sobrepõe a superfície terrestre, afeta o que está acontecendo nos processos. Então, a gente pode pensar no ciclo hidrológico, né, nessa linha de raciocínio bem tecnocrata, que vai pensar em quantos % da água que choveu, que infiltrou, o tanto, até pode considerar, né, tipo, retiramos 50 metros cúbicos por segundo, devolvemos 40, mais poluído, não sei o que lá, mas tem uma dimensão que acontece ali, que é uma dimensão social, que depende, né, das práticas ideológicas daquele espaço, daquele território, das relações sociais, das práticas materiais, dos discursos, das representações que existem ali, das decisões políticas, que afetam completamente o ciclo hidrológico. E é esse conceito que se chama ciclo hidrossocial. Nada mais é do que colocar, né, o peso da sociedade ali em cima daquele ciclo hidrológico, né, que está acontecendo na figurinha da esquerda. Então,
esse novo conhecimento, nessa nova abordagem, né, do ciclo hidrológico, é um aspecto, né, que pode ser utilizado na sala de aula. Essas reflexões podem ser aproveitadas também, né, para, desde sempre, não só na sala de aula, né, existem alguns educadores de espaços não formais aqui, mas que a gente possa trazer já essas reflexões, né, não isolar o sistema físico-químico num lugar que não existe seres humanos, relações ali sociais, né. Então, pronto, Vi. A gente tem, então, aqui esses dois conceitos, né, eles são dois conceitos muito importantes e que eles colocam luz mesmo, essa desconexão que a sociedade tem com os elementos naturais, né, e que são essenciais para a gente ter uma educação ambiental crítica, integradora, transformadora, como a gente acredita ser importante. Então, aqui a gente trouxe, mais uma vez, uma figura, né, do material que a gente elaborou e disponibilizou para vocês desse ano, que é o kit de ferramenta do projeto Gota d'Água 2025, onde vocês vão encontrar vídeos, podcasts, notícias, referências e até algumas questões motivadoras para trabalhar, né, esses aspectos nas nossas atividades de ensino. Então, a gente fica à disposição de vocês, mais uma vez. Pronto, Vi. Agora, a seguir, né, com essa introdução feita, a gente vai ter duas apresentações que vão falar de aspectos que acontecem dentro, né, dessa nova perspectiva que a gente trouxe para vocês, né? Uma vai falar um pouco mais das consequências, né, das nossas atividades, a natureza, e a outra vai falar dessa percepção sobre o nosso ambiente, né? E pode, né, Deia? Sou eu, né? Então, a gente recebe o doutor Tiago, da EcoSuporte. Bem-vindo, Tiago. A gente vai colocar sua apresentação. E ótima apresentação para você. Aproveitem bastante o conhecimento do Tiago. E no finalzinho a gente vai ter um espaço, né, para a gente trocar uma ideia. Muito obrigado, Priscila. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando. Eu sou o Tiago Pietrobon, sou biólogo. Assim como a Pri colocou no começo, fiquem à vontade para perguntar, para falar, para a gente transformar isso num bate-papo, para ser bem mais leve e gostoso. Eu sou um apaixonado pelo projeto Gota d'Água desde o começo. Eu sempre... É incrível como um projeto tão duradouro se mantém aí. Ó, a gente está com 90 pessoas na sala. Isso é o sinal do sucesso do projeto, assim, e é um projeto que não é de uma, duas pessoas, é das 90 que estão aqui dentro, né? Todo ano a gente tem muita gente. Então, parabéns para todos nós que estamos aqui hoje compartilhando. Eu sou biólogo, sou da empresa EcoSuporte, e nos últimos anos, mais recentemente, eu tenho me dedicado cada vez mais a esses assuntos dos tratados internacionais e tenho conseguido espaço nisso tudo. Então, hoje estou como consultor no PNUD, que é uma das agências de cooperação da ONU. Acompanho as reuniões do Protocolo de Montreal e da Conferência do Clima. Daqui mais 10 dias vamos ter mais uma reunião do Protocolo de Montreal, e foi até engraçado porque na atividade que eu estava fazendo antes, eu falei isso para a pessoa, falei, que eu estou indo viajar, vai ser em Bangkok a reunião do Protocolo de Montreal, e eles falaram, vixe, mas ainda está tendo reunião disso? Por que a gente não ouve falar nisso? É porque deu certo. Realmente o tratado é de 89, e é um dos tratados mais bem-sucedidos que a gente tem na área ambiental. Então, anualmente, os países que assinaram o acordo, eles se reúnem para poder entender os avanços e tudo mais, e as notícias são sempre
boas, ano após ano ali, no sentido de que a gente conseguiu reverter essa situação e esse buraco, esse afinamento na camada de ozônio estratosférico que protege o planeta de radiações, tem diminuído esse buraco, tem se tornado cada vez menor, graças a um processo tão longínquo assim de incentivo à redução dos gases que são emitidos para a atmosfera, que destroem o ozônio. E por que eu fiz toda essa introdução? Porque é um exemplo de algo que está dando certo, é um exemplo de algo que leva muito tempo para dar certo, e infelizmente a gente está cada vez com menos tempo, né? E hoje o nosso grande desafio está relacionado a mudanças climáticas, com uma urgência cada vez maior, porque essas mudanças já entraram nas nossas casas e tudo mais. A imagem de vocês deu uma travadinha aqui para mim, depois vocês só me dão um retorno se está chegando bem o som para vocês aí. Tá sim, Thiago. Ah, tá bom. Então acho que pode passar o próximo slide. Bom, a gente começa com essa provocação de quem guarda quem, né? Como a gente começou, como a Priscila colocou, fazendo essa retrospectiva ali dos últimos 3 encontros, e chega com esse desafio de trabalhar essas questões de ciclo hidrossocial e impercepção botânica. Nomes bonitos para dizer questões relacionadas a isso. Como a falta da percepção do que a gente tem à nossa volta aqui pode nos tornar mais isolados dessa discussão como um todo, quando a gente fala dessa impercepção. Eu lembro de lá atrás, gente, eu sou do tempo que a Fundação Roberto Marinho tinha uns programas com as escolas de laboratórios de ciências, talvez alguns de vocês se lembrem aí. A gente mandava carta, recebia um monte de coisa agora me fugiu o nome, mas era uma época que eu era doido por isso, ficava mandando carta lá para ver se recebia alguma coisa, mas eram só as escolas que recebiam. E aí a gente até numa época dessas pensou em, poxa, seria bom se a gente retomasse algum projeto desse para pensar sobre esse aspecto de percepção da natureza à nossa volta, assim, fazendo esse link com o que a Priscila colocou. Porque é esse isolamento que nos afasta, assim, e de repente um projeto desse em que a gente incentiva os nossos alunos, as nossas crianças a observarem a natureza, vamos dizer assim, pode ser um grande aproximador ali, a gente começa a perceber isso. Perceber que, olha, aquele andorinha rabo de tesoura, que sempre chega em setembro, está chegando mais tarde agora, que é um efeito das mudanças do clima. Esse período tão marcado de clima não mais ocorre como a gente acostumava tá vendo ali sempre, né? Pode passar o próximo slide, por favor. Ah, não precisa, era só uma animaçãozinha para rodar. É que só agora a gente conseguiu dar um jeito de funcionar. Tá lindo, mas era só... Então, vamos lá. Eu vou puxar um pouco mais do assunto para oceanos, porque eu sei que depois no Barca Escola a gente vai falar também sobre águas continentais, então, para a gente poder ir fazendo ações complementares ali. Então, pensando em oceano, é óbvio que a gente tem a maior parte do nosso planeta coberto por águas dos oceanos. Então, isso, por si só, já representa uma grande diversidade de ambientes e tudo mais. E quando a gente fala em biodiversidade em si, isso está muito relacionado à diversidade de ambientes. Um outro exemplo para a gente conversar aqui. Eu lembro de uma época, um tempo atrás, quando saiu um inventário um levantamento de aves em São Paulo, na cidade de São Paulo. E aí um repórter de um jornal local, daqui da região de Americana, entrou em contato com a gente, falando assim, bom, se em São Paulo eles encontraram 100 e não sei quantas espécies, aqui no interior, por ser mais preservado, a gente deve ter muito mais espécies. E naquela ocasião, a gente acabava de fazer o inventário na cidade, e não tinha mais espécies. E aí ficou chocado, falou, mas como assim? A gente não é uma área mais preservada? E a conclusão dessa comparação é isso, não se trata, nesse caso específico, o número de espécies não vai estar relacionado a ser mais preservado ou menos preservado. Claro, tem sua influência nisso, mas está relacionado à diversidade de ambientes. São Paulo é uma cidade muito maior territorialmente do que a Americana,
E é uma cidade que tem diferentes bioclimas, biofisionomias e etc. Se você pensar na borda de um lago, a gente vai ver uma estratificação ali, daquelas espécies que vivem mais na vegetação que está crescendo, que está ali voando e etc, e pegando algum bichinho. Aí você vai entrando, você vai vendo aquelas espécies com as pernas mais longas, que vão ocupar uma outra faixa daquele lago ali, para conseguir captar o alimento ali. Vai se afundando no lago, vai ver umas outras espécies mais próximas de patinhos e etc, que vão nadar por cima da água. E ainda na mata ciliar, a gente vai ver os mergulhões, vai ter uma espécie de coisa, mas a lógica é essa. Então, quando eu falo que tem uma área muito grande dos oceanos, significa que a gente tem muitos biomas, muitos ambientes para serem ocupados e se adaptarem. A Priscila colocou no começo também essa questão das mudanças do clima e como a adaptação tem sido algo difícil para plantas que não se movem e tudo mais, porque muitas das espécies animais ainda conseguem se deslocar de um lado para o outro. Mas vou te dizer que mesmo as espécies animais, hoje elas estão tendo dificuldades porque a gente já não tem mais essa capacidade de deslocamento tão grande e na velocidade com que precisa. Uma por conta da diminuição dos ambientes, então por isso que a história de corredores são tão importantes, os corredores ecológicos, para permitir que eles possam se deslocar, mas outra é que a mudança está vindo de uma forma muito mais rápida. A gente, de um ano para o outro, mudou tudo, e aí você muda completamente a característica do ambiente, e aí só as espécies mais adaptadas é que ficam. O lado bom de ser biólogo é que a gente olha isso daí para o longo prazo e fala assim, ok, a gente vai estar aumentando a especiação, talvez a gente esteja provocando o surgimento de novas espécies ali. O lado ruim de ser biólogo é saber que esse surgimento de novas espécies leva muito mais tempo do que a velocidade com que está acontecendo agora. Então, a mudança em si, ela traz prejuízo, consequências e tudo mais. Por isso que a gente está sempre buscando esse ponto mais normal ali. Pode passar o próximo. Bom, olhando de uma forma bem geral, assim, pensando ainda nos oceanos, a gente vai ter lá 66 grandes ecossistemas, que vão desde praias arenosas, aí tem as praias rochosas também, recifes de coral, florestas de algas, manguezais, mar aberto, costeioso, banhados, lagunas, áreas alagadas, regiões polares e mar profundo. Para cada uma dessas regiões, a gente vai ter um conjunto de espécies adaptado. E para cada uma dessas regiões, a gente vai ter uma série de estratificação ali com espécies que ocupam uma parte mais rasa, uma parte mais funda, uma parte mais iluminada, outra parte mais escura e assim por diante. Quando a gente provoca, então, essas mudanças, primeiro, né, quando a gente não, vamos linkar com o tema hoje aqui, pensando em impercepção, quando a gente não percebe essas variações, quando a gente não provoca a observação dessas variações, de ir para uma praia e entender como uma praia é diferente da outra, ou como uma faixa de areia é diferente da outra, a gente também não percebe essas mudanças. A gente vai perceber as mudanças, ou vai ser mais sensível para a gente entender, ver essas mudanças, quando a gente reconhece essas variações e vai reconhecendo ali as espécies de plantas e animais que vivem em cada uma delas ali. E do ponto de vista do ciclo hidrossocial, a gente também tem transformações. A Priscila foi muito legal a explicação, a fala dela, ela coloca o ser humano, as ações humanas nesse ciclo e tudo mais. Porque esse é uma outra justificativa do porquê talvez a gente ainda tenha tanta resistência em relação às questões de mudanças climáticas. Ainda existe muita gente falando assim, não, mas não é possível que o ser humano tenha sido capaz de provocar uma mudança na atmosfera que está causando tudo isso. Com certeza foram vulcões e tudo mais. E a ciência já mostrou muito claramente, assim, separando o que é contribuição natural e o que é contribuição humana, que nós somos sim capazes. A gente tem uma falsa ilusão de que o ambiente ele é super estável e consegue absorver todos os impactos que a gente tem para causar nele. A gente consegue influenciar. Por sinal, isso é o que diferenciou a nossa espécie das demais. A gente começou a mudar o ambiente a nosso favor, e é aí que a gente começou, então, a mudar a fisionomia, causar impactos nesse ecossistema. Se você pensar em outras espécies, são poucas as que realmente conseguem mudar o ambiente a seu favor, e as que conseguem não têm um impacto global como a nossa. Bom, vamos avançar mais um pouquinho. Cada slide que eu vou falar alguma coisa, eu vou longe, né? Mas tá bom, acho que vamos lá. Bom, ecossistemas aquáticos como guardiões da vida. A gente começou também com essa provocação, né, de quem guarda quem.
que vem sendo trabalhado nos encontros. E eu achei uma provocação muito legal os Guardiões da Biodiversidade para o Gota d'Água desse ano, porque realmente é uma pergunta que não tem resposta, vamos dizer assim, ou não, mas é um ciclo, na verdade, porque estão sempre um guardando ao outro ali, essa interdependência, essa inter-relação. Se a gente olhar para os ambientes aquáticos, manguezais tem o ambiente, cuida da água ali, porque tem seu processo de filtragem natural, tem a proteção da costa sobre erosão, então ali a biodiversidade tem um papel de garantir a preservação desse ambiente. Recifes de corais também tem um potencial de neutralização de questões de água ácida, é um berçário de vida marinha. Cada um desses ambientes, e às vezes até, é legal esse daqui do fitoplâncton. Fitoplâncton não é exatamente um ambiente, mas é uma grande concentração de algas, microalgas e outros organismos que vão estar presentes em vários desses biomas e que tem uma função muito grande. É aqui que vem aquela história de, a Amazônia é o pulmão do mundo? Não, se ele tivesse que fazer essa analogia, a Amazônia é quase que o ar-condicionado do mundo, mas não o pulmão. O pulmão está nos oceanos, nessa produção de algas, microalgas, e tem a maior produção de oxigênio. Mas hoje em dia, acho que até essa discussão é mais bobinha, assim, tem que falar sobre esse equilíbrio como um todo. Então, num primeiro momento, quem guarda quem, é óbvio que não é só a água que guarda a vida, a gente também, as espécies que ali ocupam, que vivem, que usam a água, ou seja, qual for a interação que tem com a água, também tem o seu papel de manter esse equilíbrio, esse ciclo. Pode passar, por favor. E, ao mesmo tempo, a água também vai ter esse papel. Então, biodiversidade guarda a água e a água guarda a biodiversidade. Essa é a lógica ali. São milhares de anos de evolução conjunta. E é por isso que as mudanças rápidas têm causado impacto. Vocês já devem ter ouvido isso em outras vezes também, sobre a história de, a gente vai acabar com o mundo vai acabar e etc. E alguém sempre fala, não, o mundo não vai acabar. E é verdade, o mundo não vai acabar por conta desse tipo de ação. Mas o mundo como a gente conhece hoje, os sistemas ecológicos, ambientais como a gente conhece hoje, e até mesmo os nossos sistemas de produção e consumo, isso sim vai mudar. Então, o nosso mundo pode acabar nesse sentido. E não é difícil de imaginar. A gente tem visto, por exemplo, o Pantanal cada dia mais seco. A Pri trouxe dados do Cerrado, que também tem sido impactado demais, porque o Cerrado sempre foi mal compreendido, sempre olhavam aquilo como um mato a ser eliminado. Mas é um bioma adaptado para aquela condição. E o Pantanal, a gente tem visto isso. Eu tive a oportunidade de visitar algum tempo atrás ali, e você vai olhando o nível de água em cavernas subterrâneas ali, em alguns complexos, está cada dia menor, não chove na mesma quantidade para poder recarregar aquele volume de água. Isso é um sinal muito claro de que, enfim, está diferente. E quando você muda, por exemplo, eles têm alguns braços de rios, cujo nome agora me esqueci, se alguém lembrar pode falar ali, eles têm um nome específico para esses braços de rio, que ficam alagados só no período de cheia. E aí no período de seca, a água baixa, não tem mais ligação com o rio principal e fica como se fosse uma lagoa. E eles estavam indo para o terceiro ano em que não tinha mais ligação com esse braço. E aí o ambiente já estava completamente diferente. 3 anos sem a ligação com o rio já mudou completamente. A proliferação de água, de espécies de plantas aquáticas aumentou, obviamente o número de peixes reduziu, jacarés começam a ter que migrar de um lado para o outro, porque daí você também está mudando, deve mudar a composição química da água, deve mudar uma série de questões. As áreas queimadas, fui visitar algumas das áreas que tinham sido recém-queimadas para ver a regeneração. E o Pantanal tem uma característica muito interessante, que eles formam uns capões, né, que são umas concentrações de uma única espécie, capão de ipês, e aí fui visitar justamente uma área dessa. E aí, obviamente, ali você via que o que estava regenerando não era aquela espécie que ali estava antes, já é uma espécie mais adaptada a 3 anos sem chuva. Então, já temos uma mudança no bioma lá. E mudança no sistema natural, no sistema de produção também. Fui visitar também plantios de arroz, onde eles estavam transformando em pastagem para gado, porque já não conseguiam, mesmo bombeando a água, eles não conseguiam mais fazer a irrigação do arroz ali naquela região. Então, são essas
correlações ali que chamam a atenção nisso tudo. E aqui alguns exemplos, voltando, por exemplo, lá podia ter passado assim, só alguns exemplos só para voltar na questão do oceano. Pois bem, quando a gente fala do ambiente oceânico, por ser muito maior e tudo mais, ele tende a ser um sistema mais estável, vamos dizer assim, ele consegue absorver melhor esses impactos. Porém, hoje a gente tem muita informação, muitos dados que mostram que mesmo ele não tem sido capaz de absorver tamanho impacto. Assim. Se a gente pensar, vamos pensar em absorção de calor ali. A diferença de temperatura, de maior temperatura ou menor temperatura, é o que desencadeia o que a gente conhece de sistemas climáticos do El Niño e Laninha. Antigamente, a gente tinha, sim, um acúmulo de calor para formar um El Niño, e depois de alguns anos vinha uma Laninha que baixava a temperatura e a gente ficava nesse ciclo. Agora a gente está observando de um ano para o outro isso já acontecendo. Então a gente saiu de um sistema Laninha, no ano seguinte um El Niño, e quase que se formou um Laninha de novo agora, mas segurou ali. Isso mostra que a gente está no limite também dessa capacidade de efeito tampão ali do oceano, ele não está conseguindo manter esse ponto mais neutro ali. Com plásticos, poluição de plásticos e químicos é um outro grande exemplo. Hoje, o plástico, desde que ele foi inventado, um pouco mais de 50, 60 anos atrás, estima-se que todo o plástico que foi produzido até hoje, ele continua aqui na Terra, ele não desapareceu, ele ainda não chegou no final do seu tempo de vida útil. E aí até dá para fazer o link com a impercepção. Qual é o problema do plástico? Ele vira microplásticos. Hoje a gente tem muito mais claro isso, que ele vira pequenas partículas que a gente não enxerga. E aí é como varrer a sujeira para debaixo do tapete. Não estou vendo, não existe. Mas não, ela está lá. E esse plástico todo acumulando durante 50, 60, 70 anos de produção é facilmente percebido no oceano. Não existe hoje lugar no planeta em que não tenha sido encontrado amostras com a presença de plásticos, de microplásticos. Os efeitos disso ainda são pouco conhecidos. A gente tem presença de microplásticos na nossa corrente sanguínea, na água que a gente bebe, em uma série de lugares. E a gente deve conhecer isso mais para frente, assim, qual vai ser o impacto disso. Já existem grupos de geólogos buscando aprovar a ideia de que a gente estaria numa nova fase geológica. Se eu não me engano, agora aí vou ter que puxar lá atrás, hein, gente? Ainda bem que eu estou no grupo de professores, vocês me ajudam. A gente está no Cenozoico, né? Na cena no atual, pensando em geologia. Alguém balançou a cabeça, que bom. Eles já estão buscando indicações para dizer que a gente poderia já começar a classificar essa fase atual, não mais como Cenozoico, mas um outro nome, cujo principal marcador é a presença de plástico nas rochas sedimentares formadas. Então, qualquer bacia sedimentar, se a gente for hoje lá no Pantanal, voltando no exemplo, que é um lugar que está tendo acúmulo de sedimentos, e fizer uma amostra do que vai ser formado daquela rocha, é fácil de identificar. É quase que, quando cai um meteoro e tem uma camada que fica marcada ali com a presença de minerais que são raras na Terra, e você fala, isso daqui é porque teve um impacto de meteoro em algum lugar aqui e jogou isso para a atmosfera. Pois é, a gente está criando uma camada geológica com mistura de plásticos ali. Aquecimento e acidificação. Tem algo que me ocorreu agora aqui, que não está no slide, mas a gente tem algumas apresentações que eu já vi falando sobre os vários impactos que a gente tem, que uma outra grande mudança de eras, assim, ocorre quando a gente tem mais do que uma dessas grandes transformações ocorrendo. Então, a gente está tendo essa questão climática, questão da poluição, e a acidificação de oceanos é um outro desses temas que estão nos limites planetários. Esse era o termo que eu estava tentando lembrar ali. Ainda é muito cedo também para entender, assim, o efeito direto que a gente observa disso é o branqueamento de corais, que é essa foto que está embaixo ali. Mas isso também pode mudar completamente a configuração da biodiversidade que a gente conhece hoje ali. Além disso, temos, de novo, a mão humana ali trabalhando com sobrepesca, destruição de habitats, e aí os exemplos são vários. Desde de países que insistem em capturar animais de grande porte, que são baleias, alegando ser para fim de pesquisa, e no final, dificilmente seria, porque ninguém precisa capturar 100 baleias de uma mesma espécie para fazer uma pesquisa. É um pouco desafiador isso para a humanidade, assim.
assim como sobrepesca em todos os oceanos e uma série de outros superusos, assim, de arrastões, de arrastos no fundo do oceano que eliminam toda a vida que está ali para você pegar uma espécie que tem interesse comercial. Pode passar. Bom, se de um lado a gente tem os riscos e tudo mais, a gente também tem a contraparte, né, os movimentos de proteção e tudo mais. Hoje existe assim como eu falei que eu acompanho o Protocolo de Montreal e a Conferência do Clima, existe uma conferência de proteção dos oceanos, que, por sinal, não tem nem 2 semanas que teve reunião. Não tiveram grandes avanços nesse tratado global sobre os oceanos, mas é sempre positivo, vou até corrigir minha fala. As mudanças não vêm na velocidade que a gente precisaria, mas elas estão pelo menos no sentido certo, estamos na direção correta. Então, são avanços. Precisaríamos ser mais ambiciosos, ou os líderes globais precisariam ser mais ambiciosos, mas a gente está no caminho certo, e isso é o que nos motiva para continuar caminhando nessa direção ali. Então, tem aumentado muito as áreas marinhas protegidas, o tratado, como eu falei, que vem, então, trabalhando essas questões globalmente, de forma multilateral, que eles chamam, que é quando, então, se chega no consenso entre todos os países para que regras únicas sejam admitidas para todo mundo. É o caso das baleias, por exemplo. Elas são proibidas de ser caçadas. Vamos ver, estamos em outra... já foi batido o martelo. Obrigado, Rosângela. Projetos locais e comunitários chamam muito a atenção. A gente tem as ações de limpeza, o Dia Global de Limpeza e uma série de outros projetos que fazem toda a diferença. Cidades do litoral são muito ricas em mobilização de pessoas para esse tipo de questão. E, claro, a educação ambiental como um todo, como a gente está trabalhando aqui hoje, essa questão da conscientização. Pode passar. Oi, voltei, pessoal. Eu dei uma caidinha aqui, vamos lá. Bom, e aqui a gente está fazendo mais do mesmo ali. Por mais que a gente precise, talvez, uma limitação do nosso cérebro, criar essas separações, essas divisões, essa fragmentação para ter o melhor entendimento de tudo, o fato é que nós vivemos num sistema complexo, está tudo interconectado. Eu não posso falar de proteção do oceano sem falar de proteção das águas continentais, sem falar de proteção da vida, sem falar de qualquer outra dessas questões, porque estamos todos interconectados. Se a gente olhar de uma forma muito mais macro, isso, são vapores, água oceânica que vai fazer chover dentro do continente, criando toda uma cadeia de rios e que uma hora vai voltar para o oceano ali. Então, um está sempre correlacionado ao outro, está impactando e influenciando o outro. Quando a gente aumenta a temperatura do oceano em 1, 2 graus, diminui o volume de chuva, ou vice-versa, em algumas regiões, enquanto outras aumentam o volume de chuva. E aí a gente volta nesse ponto inicial, vamos dizer, do nosso bate-papo, assim, em que não dá para desvincular essa questão de quem guarda quem, porque a água guarda a vida e a vida guarda a água. O que a gente tem que se perguntar a partir de agora é isso, e nós, né, guardamos o quê? É a questão do ciclo hidrossocial, aonde é a nossa participação em tudo isso aqui. Pode passar. Daqui a pouquinho a gente vai ter aí a fala do Barca Escola, que é uma inspiração também, que permite fazer esse trabalho de reflexão, levando a sala de aula até o ambiente, fortalecendo os vínculos entre o ambiente e as pessoas, e trabalhando o conceito de interdependência, um pouco de estudo que a gente discutiu, mas eu vou deixar para eles aprofundarem. Pode passar. E aí eu já iria mais para os finalmente, para a gente só voltar nessa reflexão sobre o nosso papel nisso tudo, né? Que é algo que eu fiz um tempo atrás, eu achei que valia a pena a gente repetir aqui nesse ambiente também, assim. Bom, imaginem aqui que como se a natureza fosse um oceano. Afinal de contas, a gente está falando que está tudo relacionado. A nossa atmosfera é um oceano gasoso, mas é mais difícil da gente entender, ver e etc. Então, vamos colocar todo mundo debaixo d'água aqui.
tudo está relacionado. Eu não consigo me mexer dentro da água ali sem estar deslocando um volume de água para um lado e outro para o outro ali. E esse é o nossa Terra, seja ele um oceano de gás ou de água e etc. Está todo mundo relacionado. Pode passar. Aí, nós, nesse contexto como um todo, somos só uma gota. Concordo? A gente é uma gota nesse sistema como um todo. Então, quanto desse oceano uma gota consegue mudar? É muito pouco. Por isso que também não dá para criminalizar quando a gente tem alguma indagação desse tipo. Ah, mas, viu, não é possível que seja o ser humano que esteja provocando isso tudo. Não é possível que o ser humano seja capaz de ajudar a reverter isso tudo e etc. Esse é o grande desafio da educação ambiental, né? Porque, no fundo, nós somos gotas mesmo, dentro de um oceano gigante de um sistema complexo. Pode passar. Agora, nós, seres humanos, adquirimos um papel interessante nesse contexto como um todo. Porque, realmente, a gente é uma gota ainda. Mas a gente é uma gotinha que conseguiu olhar isso tudo de cima ali. Vocês já perceberam isso? Quantas outras espécies têm a possibilidade que a gente tem de estar fazendo um debate, um diálogo como esse que a gente está fazendo, para discutir sobre isso? Como que eu posso influenciar positiva ou negativamente? E essa única gota, então, a gente começou a ter essa consciência disso tudo, aprender, e eu acho que a gente está muito longe de conhecer tudo ainda, pelo contrário, a gente vai estar nesse constante processo de aprendizagem, mas a gente também tem um outro poder, que é o de influenciar. Porque, como eu falei, se a gente deslocar a mão dentro de uma piscina de água, você vai deslocar a água e essa onda vai longe. A gente pode não ter a força de mudar o oceano como um todo, mas a gente tem sim influência sobre isso tudo. E quando a gente começa a influenciar outras gotas, pensando em outros humanos, em outras pessoas, esse poder de provocar ondas de transformação vai se tornando cada dia maior e cada vez maior ali. E a gente está muito nessa fase de influenciadores, né? Como que a gente consegue reverberar boas notícias, informações, boas práticas e etc. E esse é o contexto que a gente se encontra hoje. Somos sim uma gota, mas somos uma gota que temos o poder de enxergar isso tudo de cima, a qual eu atribuo graças à ciência. A gente hoje tem uma ciência muito desenvolvida para entender os processos, entender as consequências dos atos, testar, comprovar e etc. E assim a gente começar a medir e saber qual é o nosso poder de influência sobre isso tudo. Pode passar. E aí, então, a gente vem nessa chamada, né? Seja uma gota consciente, parte da onda que guarda nossas águas e que guarda a vida. Esse é o chamado. Quando a gente fala, provoca essa discussão sobre o nosso papel dentro de um ciclo hídrico, é muito de influenciar, de entender os processos e de provocar essa transformação, ser o influenciador disso tudo. Pode passar. Afinal de contas, é isso, né? O futuro que a gente vai viver vai depender das escolhas que a gente faz hoje. Não há dúvidas quanto a isso, assim. E isso faz muito sentido em termos de mudanças climáticas, porque a gente não tem como esperar o problema chegar para resolvê-lo, assim. A gente precisa de ações agora para poder saber qual é o futuro que a gente vai ter lá na frente. Isso é o que essa visão de cima dessa gotinha que a ciência nos trouxe, nos mostrou. Ou a gente começa a agir agora, ou a gente vai ter um outro futuro ali. Muito obrigado, gente. Muito obrigada, Tiago, pela apresentação. A gente vai seguir para o João, do Barca Escola, e a gente faz um debate conjunto, pode ser? Com certeza. Então, vamos lá. Passo a palavra agora, então, para o pessoal do Barca Escola, para o João, para a Bia, não sei quem fará a apresentação, mas vocês estão aí agora aptos a apresentar. Agora chegou a vez de vocês. João, muito obrigada mesmo por sua participação, viu? É um prazer imenso. Bom dia, Andréia, bom dia, Chicão, bom dia, Priscila, o nosso querido Tiago, né, sempre participante. Enfim, bom dia a todos, né, e do PCJ. É um prazer imenso estar novamente, né, participando desse projeto, que ele é de extrema importância,
para nossa, principalmente para toda a nossa região aqui. Então, e como a gente faz parte da bacia, né? Vamos passar para vocês aí um pouquinho do nosso trabalho em relação ao Barco Escola. Eu espero poder contribuir, né, para que o trabalho de vocês aí melhore cada vez mais, tá bom? Vamos começar. Nós temos alguns slides aí, né? Como que é? Eles que colocam lá, pode passar um slide, né? Bem, o Barco Escola claro que praticamente todos vocês conhecem aí, né? Não sei se todos que estão, né, nessa reunião conhecem o trabalho do Barco Escola, mas nós começamos, o João mesmo, na verdade, começou na década de 90 a fazer um trabalho na área ambiental junto com as universidades. No ano de 99 para 2000, nasceu, então, o Barco Escola. E de lá para cá, eu confesso a vocês que eu tenho muito orgulho de falar que de lá para cá foi só alegria, tá? E também algumas tristezas no decorrer desse tempo. Por quê? Quando eu comecei o Barco Escola, eu não tinha nem um fiozinho de cabelo branco, tá, pessoal? E a questão ambiental, como o nosso querido Thiago falou, está totalmente perdido? Não, não está, porque realmente nós estamos fazendo, pessoas como nós, do grupo, está fazendo a diferença. Acho que ainda é muito pouco, mas a gente está fazendo a nossa parte. Então, eu vim do Pantanal, na verdade, do Pantanal, fui criado praticamente no Pantanal, do Pantanal fui para Belém do Pará, né? E do Belém do Pará eu vim para Americana, aqui na Represa Salto Grande, no Rio Atibaia. A Represa Salto Grande, ela foi formada em 1949. É um reservatório de 9,3 quilômetros quadrados e percorre uma extensão de 150 quilômetros até o represamento, né? Logo quando eu vim, pode passar o próximo, logo quando eu vir, olha aí, então a gente atinge essas cidades, das quais 11 municípios são contribuintes muito fortes na questão dos esgotos, da poluição. E, infelizmente, como nós temos a barragem aqui do Salto Grande, né, todo esse esgoto que desce dessas cidades, infelizmente, eles passam aqui na nossa represa, né? Então, quando eu vim para cá, em 1980, eu já comecei a trabalhar essa questão, principalmente de saneamento, né, junto com as universidades. E tem esses slides aí que eu não consigo ler daqui. Detalhe, pessoal, nós aqui estamos sem energia, tá? Então, no computador com 80 polegadas já é meio difícil para mim. Imagina aqui no telefoninho que a Bia conseguiu aqui. Tá bastante difícil para mim. Mas vamos tentar. Esse reservatório, acho que pode até passar o próximo, né? Porque não estou conseguindo enxergar nada. Os dados da CETESB. Isso, esses são os dados da CETESB, né? Como se encontra, me parece que a última análise foi de 2 anos atrás, né? Então, a contribuição desses municípios na questão de saneamento é muito forte. E a nossa represa aqui, infelizmente, ela, né, sofre muito em relação a isso. Nós temos aí o tratamento de nível secundário, né, já que o terciário não é obrigatório no nosso país.
Agora, o grande problema de tudo isso é todo esse material orgânico que desce, nós temos o problema maior, que é o fósforo e nitrogênio, que ele dá vida, ele dá muito nutriente para as plantas aquáticas. E esse fósforo e nitrogênio, dependendo da época do ano, aqui no reservatório, ele chega a dar um boom em relação às macrófitas. A carga muito forte no certa época do ano. Por isso que a gente fala que o trabalho que a CPFL faz em relação à retirada das macrófitas é um trabalho de enxugar gelo, mas infelizmente tem que ser feito, ele tem que ser feito, mas é enxugar gelo. Ou seja, se a gente não atacar diretamente no problema, nós não vamos conseguir resolver o problema. Então, acho que pode... Passou, né? Aqui agora vai falar do projeto do Barco Escola. Para terminar essa questão aí, comenta-se de fazer uma barragem, né, ali onde, bem no início do reservatório, seria uma barragem para os detritos, ou então até mesmo uma estação de tratamento ali. Isso eu acho que parou um pouco no tempo essa ideia, mas eu acho que a gente devia retornar esse trabalho para que essa barragem fosse construída, porque nós vamos acabar perdendo a nossa represa do Salto Grande aqui, americana. E quando o Tiago estava falando lá do Pantanal, eu lembrei do nosso mini Pantanal aqui, em relação às aves, em relação aos mamíferos, né? Há 20, 25 anos atrás, esse mini Pantanal era a coisa mais linda, né? A gente tinha de tudo ali, né? As aves migratórias, era muito rico. Hoje, infelizmente, nós não temos praticamente nada. Então, está bastante complicado. A gente precisa de tentar reverter a situação para não perder o nosso reservatório. E, falando em não perder o reservatório, daí nasceu o Barco Escola, né? Então, o Barco Escola nasceu oficialmente nos anos 2000, né? O início de tudo foi muito difícil, porque a confiança era muito pouca, né? Mas logo já nos segundo ano de trabalho, aí já deu um grande boom, né? Tanto é que, olha, a gente tinha 2 ônibus, um para transportar as crianças, né? E esse um aí com o Tucano aí, que era lá do Pantanal, do Mini Pantanal, era o dos voluntários, né? Então, esse trabalho que fez do Barco Escola, nos primeiros 10 anos, nossa, foi uma coisa estrondosa. Eu devo dizer a vocês que em 2010 eu deixei o Barco Escola, tá? E depois eu voltei novamente. Foi criado por mim, né? E também pelo pessoal da USP de São Carlos, né? O foco, na época, era barrar a grande quantidade de poluição que estava se acumulando na nossa represa. E, de certa forma, nós conseguimos bastante êxito. Claro que não o total, mas nós conseguimos muito êxito nesse trabalho. E aí, nesses últimos anos, né, em todos esses anos, já se passaram mais de 200 mil pessoas, claro que 90% crianças, né, aqui pelo Barco Escola. E a gente tinha outros programas também. Por isso é que eu disse que em 2010 eu deixei o Barco Escola. Infelizmente, o Barco Escola é movido a coração, né? E quando eu deixei o Barco Escola, eu levei o meu coração junto. E aí o Barco Escola deu uma caída muito forte, né? Em 2014 eu voltei e batalhei muito, muito mesmo, com a ajuda de muitos amigos da área, né? E nós conseguimos praticamente já reativar todo o trabalho do Barco Escola.
E é bom ressaltar que agora nós já estamos pensando em voltar aos outros programas, né? Não sei, acho que pode passar o próximo slide, que eu acho que deve ter. A gente tinha outros programas, como o Sala Verde, nós tínhamos o Voluntário Ambiental, nós tínhamos o programa Jovem Cidadão, tudo isso dentro da nossa instituição. E como eu disse, o Barco Escola ele capengou bastante, então nós estamos só com o programa principal, que é o Navegando nas Águas do Conhecimento, né? Da qual a Bia aqui faz parte da área educacional. E insisto em dizer, graças a Deus está tudo voltando ao normal novamente, ou seja, tanto é que eu estou até em trabalho de parto, viu, pessoal? Já está nascendo mais um barco aí para que a gente possa atender mais a demanda. Ou seja, já está nascendo mais um barco aí. Se Deus quiser, logo, logo vai dar certo. A educação ambiental aqui do Barco Escola é vivenciada, ou seja, ela é diferente de quatro paredes. E eu acho que é aí que está o bom resultado de tudo isso. Aqui as crianças vivenciam, né? Então nós temos aí uma sala de aula bem grande em uma embarcação que fica ancorada, né? Essa embarcação ela é para 120 pessoas, onde nós temos a sala de aula que as meninas... Eu poderia até pedir para a Bia passar para vocês como está sendo feito atualmente, né, Bia? A Bia, eu acho que pode passar para vocês. Oi, pessoal, eu sou a Bia, sou bióloga também, igual o Tiago, e como que acontecem as atividades aqui diariamente? Então, a gente atende, né, atualmente as escolas municipais, então, tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde, a gente recebe o pessoal aqui, então eles chegam e, primeiramente, né, eu e a Mônica engenheira ambiental também, educadora aqui do Barco Escola, a gente faz uma palestra educativa, então abordando temas a nível mundial, né, nacional, mas principalmente local, né, com foco na recuperação e preservação da represa Salto Grande, mas também com foco, né, no interesse dos recursos hídricos. Pode passar. Quando a gente está, né, fazendo a palestra, a gente está sempre trazendo temas atuais, né, então para que as pessoas entendam sobre o grande impacto da água e como a gente acaba impactando tudo isso. Então, a gente dá os exemplos. Vocês sabem quantos litros de água, né? Quantos 1000 litros de água a gente precisa para fazer 1 quilo de chocolate? Ou para fazer uma calça jeans? E aí eles ficam, assim, chocados, né? Porque é muito. E a partir disso que a gente vai criando um grande interesse ambiental nas pessoas, né? E depois que a gente faz a palestra aqui, que dura em torno de 30 minutos, né? A gente vai para a embarcação móvel e é lá que a gente faz a parte, eu acho que assim, mais legal, né? Porque as crianças, né, as pessoas, de uma forma geral, elas ficam encantadas como a represa Salto Grande possui uma biodiversidade muito grande, né? Então, de vez em quando a gente consegue ver a capivara, que eles ficam encantados, principalmente as aves, né? Então, como o João falou, lá no Mini Pantanal, que fica bem entre Americana e Paulínia, a gente tinha, né, antigamente, uma biodiversidade muito maior. Só que, mesmo assim, a gente consegue ver muitas espécies, principalmente de aves, né? Então, foi feito um levantamento, até um livro bem interessante sobre a represa Salto Grande. E no levantamento, a gente descobriu que existem mais de 23 espécies de peixes. Então, isso é muito legal, considerando a qualidade, né, João? Qualidade da água da represa. Então, tem piranha, traíra, cascudo, tucunaré azul também, né? Tem a lontra, que muita gente acho que nunca viu, né? Que parece a ariranha lá do Parque Ecológico. Então, de vez em quando, inclusive, ela aparece aqui no Barco Escola, comendo um peixinho. Então, é muito bonitinho. O jacaré, né? Que são aqueles jacarés de porte menor, mas também aparece. E a onça parda, né? Assim, aqui na frente tem uma floresta
muito incrível, que tem uma grande biodiversidade de animais, e dentre eles tem a onça-parda. Igual o João sempre fala, né? Se tem onça-parda, quer dizer que tem muitas outras espécies de animais morando ali, porque a onça, ela é um animal topo de cadeia. Então, ela necessita de toda uma cadeia alimentar para poder se alimentar e sobreviver. Então, se tem onça, é porque a gente está indo pelo caminho certo, né? A gente também consegue observar muitos insetos, mais para frente eu vou falar sobre o meliponário que a gente também implantou aqui. Mas as aves, o que a gente mais consegue ver é o garibaldi, a viuvinha. Navegando, a gente vê muito garça branca, a garça real, o carão, o biguá e os frangos d'água. Pode passar. Bom, no início desse ano, a gente implantou um meliponário aqui no barco, porque a gente acha que falar sobre abelhas é uma das coisas mais importantes que tem quando o assunto é educação ambiental. Então, as crianças, né, principalmente, elas têm muito receio de chegar perto de insetos. Ai, porque eu já levei uma picada, ai, porque a minha tia, a minha avó, a minha mãe. E quando elas têm a oportunidade de chegar perto das abelhas, né, entender como elas funcionam, entender qual que é a importância das abelhas para o equilíbrio ecológico, elas ficam fascinadas, né? E aí elas até lembram, porque na minha escola tem, né, as abelhas, né? Aqui a gente tem a espécie jataí, que é uma das abelhas mais fáceis e mais didáticas para se trabalhar a educação ambiental. Então a jataí, ela tem um costume muito grande de fazer, né, o seu ninho no buraco de paredes, de portas. Então é uma das abelhas que as crianças mesmo mais têm contato no dia a dia. Então elas ficam encantadas, né? E nessa parte a gente fala sobre a estrutura do meliponário, fala sobre a importância da polinização, não só das abelhas, mas de outros insetos também, de outros animais, como por exemplo o morcego, né? Mamífero, enfim. E tudo isso é muito, muito legal. Voltando para a atividade que a gente realiza na embarcação móvel, a gente também mostra a minhoca, né? Então, a gente fala sobre a pesca, né? Então, será que pode pescar na represa Salto Grande? Pescar até pode, né? Mas comer o peixe aqui da represa, a gente não recomenda, né? E aí, quando a gente está falando da pesca, a gente já entra com as minhocas, né? As minhocas são anelídeos, que têm uma grande importância, né, para a estrutura da terra, no processo de adubação e tudo mais. E aí a gente também faz, né, as crianças terem um contato com esses animais. Claro que alguns têm medo, né? Só que é engraçado, tem gente que nunca viu minhoca. E aí eles adoram, né, João? Exatamente. E como o Tiago estava falando ali em relação ao corredor ecológico, e ele falou corretamente, o Barco Escola, em 2005, nós conseguimos uma proeza aqui. Na verdade, essa guerra eu comecei ela em 1996, porque a plantação de cana, ela vinha até na beira d'água, né? Então não tinha mata, não tinha nada. E quando a Bia falou em onça, aí me lembrei disso. Em 2006, nós conseguimos essa proeza de a CPFL com uma empresa de Piracicaba, juntamente com o Barco Escola, nós conseguimos colocar 120 mil árvores na margem direita da represa, né? Eis o porquê hoje nós estamos presenciando até onças, né? Nesse ambiente que nós construímos. Então, como a Bia disse, se tem onça é porque tem outros bichos também que servem de alimento, né? Então, mas talvez por conta, não sei, eu acho que deve ser minha idade, né? E como o Tiago também disse, a gente está o tempo todo trabalhando, mas
a questão ambiental de recuperação dessa grande degradação que nós mesmos causamos, eu acho que ainda está a passos muito lentos. Eu acho que as nossas autoridades, eu acho que teria que ver com mais carinho para poder acelerar essa recuperação do nosso ambiente, né? Principalmente dizendo porque nós estamos numa região metropolitana, e isso é bastante complicado, né? Se a gente não conseguir resolver, eu ainda continuo falando, se a gente não resolver essa questão, em muito pouco tempo, a americana, não vai ter água para beber, né? E a questão não é só americana, né? Nós temos aí nos nossos municípios, até mesmo no nosso país, essa grande degradação. Só para ter uma noção, no Pantanal, onde eu pescava, né, quando criança, nossa, eu pegava o peixe que eu queria, do tamanho que eu queria. Hoje, no mesmo local, você não pode nem nadar por conta de esgoto, né? E assim está no Tocantins, está no Araguaia, está no Rio Paraguai, enfim, a gente vê essa degradação em tudo. Então, talvez eu esteja até indo um pouco longe demais, continuo falando que as nossas autoridades estão nos devendo muito em relação a todos esses problemas. Vamos passar para o próximo? O impacto socioambiental. Bia, quer falar alguma coisa sobre isso? O João, né, desde o início dos anos 2000, no programa de voluntariados, né, então nessas imagens, né, a gente vê como que a represa era poluída muito visualmente, né, então a gente encontrava principalmente descartáveis, né, aí isopor, são materiais que iriam demorar, assim, milhares, centenas de anos, na verdade, para serem decompostos, além de prejudicar, né, a vida aquática, e além de ser muito feio, né? Quando a gente olha essas imagens aqui, é muito feio. E aí, nas outras 4, a gente vê o impacto do programa dos voluntariados, né? Então, o pessoal recolhia esses resíduos que ficavam na parte superior da represa, né? Faziam a separação correta, destinavam para o local correto, para que pudesse seguir, né, o ciclo de reciclagem e do descarte correto. Então, quando a gente chega aqui na represa, é muito difícil a gente ver mesmo lixo em cima, né, João? O lixo mais está embaixo. Essa é a maior preocupação minha hoje no reservatório de Salto Grande, é essa, né? Porque fizemos todo esse trabalho. Claro que não foi só o Barco Escola, foi, nossa, o PCJ, as autoridades públicas, outras instituições, contribuiu para que praticamente esse monte de lixo que a gente via no passado, hoje a gente já não vê mais. Então, isso é uma vitória? Claro que é uma vitória, mas o que mais me preocupa hoje é o que está embaixo d'água, no fundo, né? Então, a gente tem todo tipo de detrito no fundo da represa, e principalmente os esgotos, né? Então, o impacto é muito grande. A situação, na minha visão, é bastante complicada. Então, acho que a gente já vai ter que ver o mais rápido possível a questão aí do desassoreamento, né? Ver a possibilidade, já entrou uma empresa no reservatório que vai fazer extração de areia. Eu penso da seguinte forma: se você tira 1 milhão de caminhão de areia, é 1 milhão de caminhão de água que nós temos a mais, né? E junto com essa areia que vai ser retirada, vai vir muito detrito também, né? Uma das preocupações muito grande na questão do desassoreamento, o que fazer com essa matéria, né? Com esse material todo, mas tem que ser visto com maior carinho, através das nossas autoridades, para achar a solução, né? Porque mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que fazer esse trabalho de desassoreamento da nossa represa. Vamos passar para o próximo?
O João falou da mata ciliar, né? Da mata onde vive a onça. E então, antigamente, né, a gente tinha o viveiro de mudas, que eram produzidas centenas de mudas, né, João? Milhares. Milhares de mudas, né, espécies nativas. E na mata ciliar, quando a gente consegue observar de longe, a gente consegue até identificar algumas espécies, né? Como, por exemplo, quando a gente olha aqui, a mais alta a gente consegue identificar o guapururu. Então, eu e a Mônica, a gente está montando aqui na sala do lado, né, um mini laboratório com diferentes sementes, né, de espécies de árvores, principalmente nativas, para que as pessoas possam pegar na mão, ver a diferença. Então, aqui a gente tem muito do jequitibá, né? Então, semente do ipê, por exemplo. O ipê branco é a árvore símbolo do município de Americana. Qual que é o impacto dessa árvore, né? O jequitibá rosa é a árvore símbolo do estado de São Paulo. Então, olha como é o fruto. E aí eles até associam com outras coisas, né? Que a semente do jequitibá parece a asa de uma barata. Então, essa é a intenção, que as pessoas tenham cada vez mais contato com as plantas, né, com as árvores, que elas saibam identificar, né, que saibam identificar cada vez mais animais, cada vez mais plantas, e que estejam cada vez mais em contato com a natureza. E nós vamos, talvez ainda esse ano, se não, começo do ano, nós já vamos voltar com o nosso viveiro de mudas novamente, porque quer queira, quer não, entre 15 e 18 mil mudas de árvores que é feito aqui no Barco Escola, vai servir para a gente fazer a recomposição de áreas que foram queimadas, né? E nós temos ainda na orla do nosso reservatório muitas áreas que ainda a cana chega até na beira d'água. Então, isso também vai ter que ser visto, e esse viveiro ajuda muito para a gente recompor essas áreas. Uma grande vantagem dessas barreiras no entorno do reservatório é a questão do agrotóxico, né? O agrotóxico que é passado na cana-de-açúcar, essa mata ciliar, serve de barreira para que não chegue dentro do reservatório trazendo fósforo e nitrogênio. Então, na minha visão, tem que ter sim, mesmo porque também em relação ao corredor ecológico, né? Então, se a gente tem a mata ciliar no entorno da represa, nós vamos estar tanto protegendo a água, quanto vamos estar protegendo também os nossos bichos, né? Basicamente é isso. Acho que é isso também. Pessoal, eu creio que está muito pequenininho para mim e eu não consigo falar tudo que está escrito aí, não estou conseguindo. Mas, basicamente, o nosso Barco Escola é isso, e fica aqui o convite para todos que quiserem participar, conhecer. Estamos aqui de coração e casa aberta para que todos vocês venham participar junto com a gente. E, se Deus quiser, agora já no mês de agosto, nós já vamos ter mais um barco aí trabalhando. Olha só, pessoal, que legal. A intenção é colocar esse barco lá no Mini Pantanal de Paulínia para que trabalhe as crianças rio acima, lá no Atibaia, lá no rio mesmo. Então, tudo o que acontecer de bom lá vai repercutir aqui para nós. É aquele trabalho que o que nós fazemos de bom aqui repercute lá em Piracicaba, né? E assim por diante. Então, se Deus quiser, agora já no mês de agosto, nós já vamos estar com mais uma embarcação fazendo essa educação ambiental lá, para que nasça mais pessoas como a Bia, né, que tantos profissionais da área hoje passou pelo Barco Escola quando criança, né, e gostou da área, e hoje nós temos aí inúmeros biólogos, engenheiros ambientais, trabalhando em grandes indústria, poder público, esfera estadual, municipal, federal também. Então, isso é da onde vem todo esse incentivo para que a gente continue o nosso trabalho. Mas a gente fica aqui à disposição, tem todos aí a nossa comunicação.
para que qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, nos pergunte, precisamos de sugestões também, né, para que a gente possa estar crescendo cada vez mais e tentar que saia um tempo bem curto a estar resolvendo esses problemas principais aqui da nossa empresa. Eu quero agradecer a todos vocês de coração, desejar que o Gota d'Água vá crescendo cada vez mais, e é um orgulho imenso participar desse programa que é tão rico para trazer conhecimento principalmente para nossas crianças. Grande abraço, pessoal, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigada, João e Bia, parabéns pelo trabalho. Vocês estão ganhando várias palminhas, não sei se vocês estão enxergando no celular, Aqui eu não consigo. várias palmas. O pessoal gostou bastante, estão escrevendo aqui no chat. Também perguntaram se é possível adquirir o folheto que vocês entregam na visita. A Luciana fez essa pergunta. Sim, É só ir lá, Luciana. Ou pode ser aqui no Barco Escola mesmo, né? Então, só falar com a Bia passa para todos. Eu posso enviar pelo WhatsApp também, nesse número que colocaram, tá bom? E aproveito também para convidar para o nosso evento de domingo, tá bom? Vai ser na parte da manhã, das 8h30 ao meio-dia. Aí vão ser distribuídas 400 senhas, tá bom? Para os passeios de barco. Olha que beleza. Adoramos aqui, ó. O pessoal até do consórcio já está falando aqui para a gente aproveitar e fazer a visita no domingo, viu? Legal. Muito Vão ser obrigada, todos muito gente. bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Muita gente aqui dando parabéns, né? Falando da Bia, que é uma excelente bióloga e professora. Prefeitura de Hortolândia também agradecendo. E eu queria deixar esse espaço aberto agora para quem quiser fazer alguma pergunta, quiser debater junto com a Pri, o Tiago e o João e a Bia, o que foi passado hoje para vocês. Se vocês têm alguma consideração que vocês querem falar, né? Não só escrever, fiquem à vontade, tá? Nós vamos dar um tempinho aqui para vocês se expressarem também. Podem levantar a mãozinha. E eu já agradeço, né? Tanto a Priscila, quanto o Tiago, e o João e a Bia pelas apresentações, foram ótimas, né? Acho que a Priscila está levantando a mão, acho que com certeza a gente aprendeu muito. Acho não, tenho certeza, né? Que a gente aprendeu muito no encontro de hoje. Vai lá, Pri. Licença, Déia, eu queria falar duas coisas, né? Uma é que eu poderia ficar escutando o Tiago, o João e a Bia falando por horas. É uma delícia conhecer mais o trabalho, né? E os projetos de vocês. João, não fique preocupado com a história do celular, que o que vocês compartilharam foi, assim, valiosíssimo para nossa manhã, né? Obrigada, Tiago, por todas as experiências. Foi incrível como nossas falas estavam realmente muito sintonizadas, né? E eu queria agradecer também a Vitória e ao Lucas, que me ajudaram um monte esses dias de correria a fazer a apresentação e me deixar pronta, né, para esse encontro com vocês, além do apoio da Andréia, da Débora e da Mari, claro. Então, obrigada, viu, gente? E a gente fica aqui à disposição. Obrigada, Pri. Inclusive, eu vou passar para a Vitória agora, né? A Vitória vai terminar aqui o nosso encontro, passando algumas informações sobre o projeto, relembrando datas, né? O nosso prêmio Gota d'Água e o Premiação pela Água do consórcio, viu, João? E Bia, inscrevam o projeto para o Premiação pela Água, tá? As inscrições já estão abertas, a Vitória vai falar aqui, tá bom? O pessoal de Limeira aqui, a Maria Paulina, perguntando como pode agendar com as crianças o passeio no Parque Escola, naquele WhatsApp também, né, Bia? Ou entrando lá no site, tá bom? Ó, de novo aí os contatos, dá um print na tela, e aí consegue agendar, tá bom? Com eles. Mais alguma questão, gente? Olha lá, a Sunarli falando para a gente, né, como a expectativa dela, que teria muita aprendizagem, e realmente foi. Obrigada.
Vamos passar, então, para a Vitória, né? A gente já está avançado aí no tempo, eu vou passar para a Vitória, para ela encerrar, mas, mais uma vez, eu agradeço a todos vocês, né? A Pri, o Tiago, o João e a Bia, que foram os nossos, né, inspiradores, foram as pessoas inspiradoras do dia de hoje, né, para o nosso encontro. E também agradecer Vitória, Lucas, Débora, todo o pessoal aqui do consórcio como um todo, o pessoal da comunicação também está participando aqui, está envolvida, né, o pessoal do administrativo também, sempre participa com a gente, o Francisco, muito obrigada pela presença, e vamos aí para o encerramento com a Vitória. Vitória, obrigada. Bom dia, pessoal. Então, queria agradecer todas essas salas riquíssimas que trouxeram muito conhecimento hoje para a gente. Realmente é importante a gente disseminar esse conhecimento, né? E para poder concluir, então, o encontro, aqui tem a informação do próximo encontro, que vai ser no dia 25/7, no próximo mês. A gente vai visitar o Sistema Cantareira, na cidade de Vargem, para poder ver a barragem, conhecer um pouco mais sobre a biodiversidade local, só que a gente tem um limitante de vagas, o espaço, por segurança, solicita que a gente tenha esse limite, então, nesse QR Code, vocês conseguem se inscrever já, para poder garantir a vaga de vocês. Assim que o encontro acabar, eu também compartilho o link do formulário, para vocês poderem se inscrever, o Lucas também vai mandar no chat, para vocês poderem já dar uma olhada nas informações, questão de horário. A gente vai ter ônibus saindo daqui de Americana, para quem precisar. E mais informações também, a gente conversa pelo WhatsApp, que vocês já estão acostumados. Relembrando, então, o cronograma do segundo semestre, depois do encontro presencial no Sistema Cantareira, então, a gente tem um outro encontro virtual, no dia 22/8, que vai falar sobre mudanças climáticas e a biodiversidade. O pessoal do Instituto IP vai falar com a gente. Também vários conhecimentos muito importantes na nossa temática. No dia 26/9, a gente vai ter uma outra visita técnica, que vai ser no Barreiro Rico, também numa pegada, acho que próxima ao Barco Escola, que traz essa proximidade do meio ambiente com as pessoas. Em outubro, a gente vai ter um outro encontro virtual, que será o penúltimo encontro, e último de capacitação, que vai trazer sobre a nova cultura pela água e pela vida, como a gente tem tratado tudo isso no nosso dia a dia. E em novembro, no dia 28, a gente então tem um seminário de encerramento, né, do projeto, onde a gente vai ter a premiação dos prêmios, a premiação dos projetos inscritos em cada categoria, que a gente busca trabalhar com todos os alunos ao longo do ano. Relembrando, então, a Pri já trouxe isso para a gente, mas aqui está o QR Code do nosso kit, ele está no Drive, que está disponibilizado para vocês, o link também está no grupo do projeto Gota d'Água. Se vocês precisarem também de mais informações, no nosso site a gente tem. A visita da Casa Mais, se vocês apontarem o leitor de QR Code para essa casinha na nossa direita aqui, vocês conseguem acessar a aba de solicitação de visita, lá tem as datas disponíveis, e o pessoal do EcoSuporte, né, o Tiago e a irmã dele, a Carol, fazem esse acompanhamento com a gente, e é muito importante. No mês de setembro, por exemplo, a gente tem o Dia da Árvore, muitas pessoas buscam para poder retomar essas datas importantes para o meio ambiente. A gente tem a plataforma da Escola da Água, então, com alguns cursos voltados à sustentabilidade, à ESG, aos ODS, que a gente tem trabalhado já tem alguns anos no projeto Gota d'Água. Os cursos são gratuitos, tem entrega de certificado na conclusão deles, então se inscrevam. E para poder, então, falar rapidinho do prêmio, a gente tem a categoria do vídeo. Lembrando que o tema obrigatório é falar sobre a água, guardiã da biodiversidade, abordar os ODS, e se atentar às regrinhas. Nesse QR Code tem autorização do uso de imagem para poder entregar esse vídeo e a gente poder compartilhar. Tem a categoria de desenho, a gente tem um modelinho de folha também disponibilizado no kit digital, e o podcast.
Vou mandar mais alguns materiais de apoio para vocês ao longo da semana que vem, para poder instigar vocês a desenvolverem com os alunos. E lembrando, a gente tem um prazo do dia 20/10 para poder entregar. Desculpa, gente, está escrito 2024, eu vou mudar para 2025, mas esse prazo é muito importante porque todos os trabalhos passam por uma banca. E a gente precisa que essa banca avalie até antes do encontro final, que vai ser em novembro, para a gente poder ter toda a premiação e conseguir entregar certificado, tudo bonitinho para vocês. E para falar um pouco sobre o Premiação pela Água, esse tema é segurança hídrica e a nossa meta global, juntos pela ODS. Lembrando que, para poder se inscrever no Premiação pela Água, podem ser projetos que foram desenvolvidos no projeto Gota d'Água. Ele é um pouco mais abrangente, então ele tem 7 categorias de premiação que passam por essas que estão aparecendo para vocês. Quando vocês forem inscrever, principalmente os projetos do Gota d'Água, a gente indica que vocês se inscrevam pela categoria de instituição de educação básica, localizados em municípios associados. Ela é uma categoria nova, foi desenvolvida justamente pensando em vocês, para que vocês tenham um destaque também nessa categoria. E caso não seja alguma ação desenvolvida na educação básica, mas seja ainda assim do município, a gente recomenda, então, que seja inscrita por municípios associados. Esse é o cronograma do projeto. Lembrando, a gente tem um prazo um pouco mais curto para poder entregar os projetos do Premiação pela Água, que seria dia 29 de agosto. Então, podem ser projetos dos anos anteriores, que já tenham resultados, e vocês consigam comprovar para a gente poder avaliar esses resultados e poder classificar para a premiação final. Workshop e cerimônia de premiação vão ser no dia 28 de novembro, no mesmo dia que é o encerramento do projeto Gota d'Água. Então, um encerramento vai ser no período da manhã e o outro no período da tarde. A gente ainda está finalizando algumas informações para poder divulgar o local, mas a gente está dando o nosso melhor para poder ser muito bacana esse dia de encerramento. Aqui a gente tem o QR Code para poder fazer as inscrições dos prêmios, depois também vou disponibilizar para vocês, e o QR Code da direita com o regulamento. E para quem está com a gente no encontro até agora, ainda não fez a marcação de presença no nosso encontro, tem o QR Code, o formulário está fixado nos comentários, então é muito importante que vocês registrem essa presença, porque no final, quem participa de todos os encontros recebe um certificado a mais, além daquele que já recebe um agente de interlocução, também tem essa certificação de presença em todos os encontros. Então, um plus para vocês, para a gente poder estar sempre presente e conseguir acompanhar toda a trajetória do projeto. Vou deixar para vocês um pouquinho. E eu queria agradecer a presença de todos, é muito importante. Hoje a gente teve mais de 100 pessoas em alguns momentos do encontro, então a gente ainda tem mais de 60 pessoas ainda online com a gente. Muito obrigada. Sem vocês, não teria um encontro. E muito obrigada a todos que falaram e trouxeram informações relevantes para a gente. Aqui tem os nossos contatos, então tem o contato da Priscila, do Lucas e o meu, estamos no mesmo contato, os nossos e-mails são diferentes, mas o WhatsApp somos nós dois que mantemos contato com vocês, a Andrea, temos as nossas redes sociais para poderem acompanhar as coisas, o nosso Instagram está bem movimentado, o time de comunicação anda bem presente com a gente. Então, sigam a gente para poder acompanhar tudo, inclusive fotos dos encontros do Gota. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Vitória, obrigada a todos. Foi muito bom o encontro, e qualquer dúvida, vocês sabem os nossos contatos, tá? É só entrar em contato com a gente. As apresentações estarão no kit, sim, viu? A gente vai colocar as apresentações no kit digital. E o encontro foi gravado e vai ser disponibilizado no YouTube também, para caso vocês queiram rever, algum colega não tenha conseguido participar e queira ter acesso a todo o conhecimento.
Muito obrigada. Francisco, se estiver por aí, eu não consigo enxergar. Quer fazer um encerramento final? Eu acho que ele já deve ter saído por conta de outros compromissos. Deixa eu ver. Ele não está mais aqui. Então, eu agradeço todo mundo mais uma vez. E estou feliz pelo encontro. Espero que vocês também estejam felizes por terem participado hoje. E muito obrigada, até a próxima, gente. Cantareiro próximo, tá bom? Então, vamos lá fazer essa visita especial, tá? Abriram uma exceção para a gente, porque as visitas não estão liberadas ainda. Vocês sabem que a Sabesp teve, né, ela foi privatizada, então agora eles estão mudando um pouco os processos, mas abriram uma exceção para a gente. Então, bora lá, tá? 60 pessoas, vamos em peso fazer essa visita. Obrigada, pessoal.